que eu acho que tem que ter harmonia na equipe de trabalho. Ou seja, você tem ali o preparador físico, você tem o treinador de goleiro, você tem o treinador, você tem um atleta, né? Você tem aquela noite mal dormida do atleta. Você tem que avaliar tudo para você ter um bom desempenho no trabalho, ter no produtividade dos treinamentos, né? Como é que é a relação, como é que funcionou hoje a relação a sua, no seu caso, com o preparador físico, com o fisiologista, né, com o médico também, porque médico, ele é clínico, né, clínico, mas não é fisioterapeuta, né, e o fisioterapeuta não é médico, a gente sabe disso, mas caminham juntos, né. Como é que funciona essa relação no dia de hoje, já que o futebol está mais rápido, mais intenso, calendário mais apertado, espremido. Vamos começar do começo. Numa pré-temporada, por exemplo. Como é que se inicia o seu trabalho, né? Dizer para as pessoas como é que funciona essa relação, o planejamento que é feito. Então, outro ponto importante, né? Porque antigamente existia, quando o fisioterapeuta, sobretudo, entrou no esporte, no futebol, foi o primeiro esporte talvez mais percebido, né? Ainda não se definia muito, não era muito bem definido algumas áreas de atuação, né? Hoje em dia as coisas estão bem melhores, estão muito mais entendidas. Hoje em dia, quando eu falo de ao menos 20 anos para cá, 15 anos para cá, então no caso de uma pré-temporada, por exemplo, a gente pode até definir a partir daí. A pergunta é bem interessante por isso, porque o fisiologista, preparador físico, ele vai fazer avaliações físicas, ou seja, ele vai testar força muscular, ele vai testar VO2, ele vai testar funcionamento cardiopulmonar, assim como o médico também está presente nesses testes, mais visando a parte clínica. O preparador físico com esses dados vai visar mais a preparação, a elaboração dos programas dele, e o fisioterapeuta entra com a parte de funcionalidade. Ou seja, que a gente costuma dizer, é uma palavra complicada, mas eu vou dissecar, osteomioarticular, osso, músculo, articulação. Ou seja, é o que a gente pensa, o movimento. Como está esse movimento? Ele tem plenitude no movimento? Tem algum bloqueio articular que é natural ele ter? Muitos jogadores, por exemplo, não é incomum ter bloqueios rotacionais nos quadris, dependendo da função. E se você tiver uma alteração de amplitude de movimento que não seja aceitável nas articulações, quadril direito, esquerdo, joelho direito, esquerdo, tornozelo direito, vai esquerdo. Vai compensar algum lugar vai ali. Compensar algum lugar vai aparecer um aborrecimento. E essa conta vai chegar ali na frente. Vai chegar. E o fisioterapeuta ele entra com os testes funcionais para observar como é que está o funcionamento do corpo desse atleta num contexto localizado e amplo, para poder observar equilíbrio, coordenação, controle motor, que é aquele controle de como é que ele está realizando esse movimento, que tipo de ativação ele está fazendo, hipo ou hiperativação de determinados músculos, né? Só para citar como exemplo, uma pessoa que corre e tem uma região de cadeia posterior, né? Região glútea, posterior de coxa, panturrilha, deficiente, ele vai sobrecarregar com a coluna. Deficiente, quando você fala assim, ela encurtada ou ela fraca? Encurtada ou fraca. Ou fraca. Pode acontecer. Ele vai compensar isso com coluna, com pelve, e aí vai começar a sobrecarregar, por exemplo, o joelho na frente. Então a gente observa isso junto com os testes clínicos e de performance que o educador físico, o professor de educação física e o fisiologista fizeram. E a partir daí a gente elabora um programa para reorganizar essa parte articular e muscular e dessa forma o atleta poder desempenhar o melhor movimento possível para que ele se torne performático para o preparador físico e, consequentemente, o treinador ter a técnica melhor do jogador.